programa Tarde com Você de hoje está no ar. Uma boa tarde para você que está nos assistindo. Estamos no mês de maio e aqui em Bragança, todo mês de maio, acontece o Festival Maio Cultural. E quem vai contar pra gente de todas as atrações e um pouquinho da programação é o secretário de Cultura, Luiz Henrique. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia, você? Tudo bem. Obrigado, um prazer te receber aqui novamente. Ainda mais para contar tudo pra gente do Maio Cultural, né? É isso aí, obrigado, viu, por chamar. Imagina. Bom, o Maio Cultural já começou, é um evento que aborda moda, cultura, shows. Ele é um evento multicultural, né? É um festival de artes integradas que a gente costuma chamar dessa forma, e ele tem de tudo, né? Não só várias vertentes da arte, como também vários estilos de arte, né? Porque a gente tem basicamente, né, artes plásticas, fotografia, música, cinema, essas são as artes, né? Como a gente chama. Mas cada período da história, dependendo da região onde a pessoa vive, do período histórico que ele mora, do país que ele mora, da época, etc., os estilos de arte são os mais diversos, né? Então a gente não só tem vários tipos de arte, como também vários tipos de estilos de arte, né? Que vai desde das coisas mais tradicionais e mais puritanas, digamos assim, sabe, aquela MPB normal, até o hip hop, por exemplo. Então você tem que passear por tudo isso, né? Então o Maio Cultural, ele engloba atividade para todas as idades e também para todos os gostos, né? Isso, todas as idades, todos os estilos, todas as frentes. Crianças, jovens, idosos. Com certeza. Bom, é gratuito todos os eventos? Tudo de graça. Quando o evento é em local fechado, como na Casa de Cultura, por exemplo, tem distribuição de ingresso antecipado. São 300 ingressos que a gente distribui em alguns pontos aí, como no Fundo Social lá no Parque dos Estados, nos museus aqui no centro, na biblioteca, lá na secretaria. E os outros 200 ingressos a gente disponibiliza 1 hora antes do evento na Casa de Cultura. Se você por acaso não pegou o seu ingresso, a chance de você ficar do lado de fora é muito pequena, então pode ir que não tem erro. Bom, as atividades, elas estão acontecendo aonde? Porque eu vi que tem vários pontos da cidade, né? A gente já teve uma atividade no Cílios do Lava Pés, vai ter coisa no Centro Cultural Geraldo Pereira, lá no Matadouro, vai ter no Cílios Parque dos Estados, no Cílios do São Lourenço, no Espaço do Adolescente, na Casa de Cultura, na Praça Raul Leme, no Lago Tabuão, tem por toda a parte. Tem que buscar aí essa aqui, aquela ali é minha câmera, né? Pegar a revistinha aí, buscar a revistinha e ficar atento. Tem na internet toda a programação também. Você consegue me contar um pouquinho da programação? A programação é bem variada. Eu vou passar aqui. É durante todo o mês de maio, né? A revistinha, a gente fez essa revistinha aqui. Ela é dividida por área, né? Então tem música, depois tem artes visuais, depois tem audiovisual e no fim tem a programação dia a dia, né? Você pegando aqui os principais artistas, eles estão resenhados aqui, né? O que a gente teve no 1º de maio foi uma banda chamada Olho Seco, uma banda muito importante aí dentro do rock brasileiro, uma banda que tem 35 anos de carreira já, uma banda que tem a resenhinha, mas não vale muito falar deles porque eles já tocaram. Quem encerra o festival é o Antônio Carlos e Jocafe. Eles são uma dupla fim dos anos 60, começo dos anos 70 da música popular brasileira, que eles já foram gravados assim, eles são muito mais compositores do que cantores, por todo mundo que você possa imaginar. Tanto grupos novos como Sambô, artistas novos do samba, até caras como Arlindo Cruz, Daniela Mercury, todo mundo já gravou eles. Vocês escolheram então bem a dedo a programação, Sim. né? Nas artes visuais a gente tem o xilomóvel nas escolas, né? Que a xilogravura é aquela técnica parecida com o carimbo que a gente usa na literatura de cordel. A gente vai parar nos Cílios do São Lourenço e nos Cílios Parque dos Estados. É uma veraneio, aquele camburãozão antigo que a polícia usava. Então, esse camburão ele serve de um ateliê.
Então o cara bacana. abre o camburão na praça, tira todo o material e ensina o pessoal a fazer xilogravura. Aí a gente tem várias atrações, vários filmes, vão ser exibidos vários filmes lá no Minimis Casinha do Lago. E aqui duas ações eu daria o maior destaque, né? Nessa sexta-feira vai ter lá no Matadouro, ao ar livre, um filme chamado Sabotagem, o Maestro do Canão, que é a história do rapper Sabotagem, que foi assassinado em 2003. É um filme, é um lançamento, é um filme que não circulou por nenhum lugar ainda. E no dia 19 de maio, a gente vai ter um Festival do Minuto. O Festival do Minuto que passa em São Paulo. Ele faz uma compilação com os melhores filmes. E aí a gente vai ter essa exibição aqui, porque a gente, Bragança Paulista, ela é parceira do Pontos Miss, que é o Pontos Miss, são pontos mantidos pelo MIS, que é o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Que bacana. Então eles mandam pra gente vários filmes e várias oficinas de cinema. Esses filmes são todos passados ao ar livre? Não, só o Sabotagem que vai ser ao ar livre lá no Matadouro. Os outros são no Minimis Casinha do Lago, que fica ali no lago. Se tiver um tempo agradável, ele até pode ser realizado do lado externo. Mas se tiver frio... Caso chova também não tem, daí né? é dentro Cancelado. do Minimis e o Sabotagem é dentro do Matadouro, se chover. A gente vai ter também esse final de semana, um final de semana inteiro dedicado à cultura do hip hop. E a gente vai ter o destaque aí pro show da banda Inquérito. No final de semana do dia 20, vai ser a Semana da Literatura, uma semana literária. E aí acho que merece destaque o Prêmio Ases, que é um prêmio tradicional aqui de Bragança, uma palestra com a Marina Colassante, que é uma escritora aí, vencedora do Jabuti, já mais de uma vez ela vai dar uma palestra pra gente. E a gente vai ter também um show do Luiz Tati. Ele é um intelectual, aí, um professor da USP, muito ligado à canção. Ele tem um estilo de tocar violão muito peculiar. Se você escuta uma música aí numa rádio assim... Claro que não Qual toca. o estilo dele? É MPB tradicional, mas ele, a hora que você escuta o violão dele, a forma como ele compõe, é meio falado, assim, é uma coisa muito interessante. E ele fez parte de um grupo chamado Grupo Rumo, que é um grupo de música infantil dos anos 80, muito interessante, muito bacana mesmo. E o irmão dele é do Palavra Cantada, não sei se você conhece. Já, que bacana. E ele também escreve muita coisa pro Palavra Cantada. Então aquele estilo do Palavra Cantada é mais ou menos o estilo dele, do irmão dele, do próprio Grupo Rumo. Que bacana. Vem tudo dali, né? Da vanguarda paulista que a gente... Onde vai ser a apresentação dele? Na Casa de Cultura, às 19 horas no dia 23 então do 5. Então essa tem que retirar o ingresso antes. Essa tem que retirar o ingresso antes. Outra que a gente tem que tirar, que daí é pra criançada, é o Senhor das Chaves, com o Alexandre Reut, que ele era do grupo Os Parlapatões. É um grupo muito grande aí do teatro brasileiro, e ele traz uma peça assim que ele tem um baú, e conforme ele vai tirando as coisas do baú, ele vai contando 1000 histórias. Que bacana. E vai chamando a molecada para participar, e uma assim proposta vai. diferente, né? E legal porque as pessoas interagem, né? Você vê que a gente já passou aqui do Olho Seco pela Marina Colassante, o Sabotagem, o Luiz Tati e vários filmes. Então isso numa passada rápida, dá para ver que é bem diversificado, né? O que muda a cada edição? Acho que é mais a seleção. Acho que o grande destaque dessa edição do Maio Cultural, uma coisa que a gente tem feito muito na Secretaria de Cultura, é chamar as pessoas para participar mais das coisas com a gente, né? Você acha que falta ainda essa interação da população? Isso é uma coisa que a gente, de alguma forma, a gente faz bastante. Por exemplo, a Semana Literária. Aqui em Bragança a gente tem associações de escritores e a gente tem várias pessoas que não são ligadas a nenhuma associação, que são bem ligadas à literatura. Então, de alguma forma, essas pessoas se fazem presente dentro da programação. A gente tem a molecada aqui, uma molecada muito grande do break, da dança break, né? Que é um dos elementos do hip hop, né? Que o hip hop é o MC, o grafite, o break, é um conjunto de coisas que forma a cultura hip hop.
Então, nada melhor do que você trazer esses moleques para uma conversa e tirar uma grade de programação. Então, eu acho que Com certeza. a coisa mais forte que a gente tem no Maio Cultural hoje foi isso, né? São artistas de Bragança e também de fora. Exatamente, só que a programação ela foi feita um tanto de forma colaborativa, digamos assim. E a gente acabou de encerrar agora para o Festival de Inverno um edital de chamamento. A gente montou um edital e os artistas puderam fazer sua inscrição para estar participando aí no Festival de Inverno, na Festa da Linguiça, e durante o ano inteiro da Secretaria, para acabar um pouco com essa relação secretário-artista, que eu considero assim, uma relação muito... Eu não acho isso uma coisa assim muito legal. Por quê? Acho que não é muito democrático, sabe? Então, se a pessoa tem... Algumas pessoas têm mais acesso que outras, né? E, então, algumas pessoas, digamos que ela chega... marca uma reunião e aí fica aquele clima assim, me contrata aí e tal. Não, quando você tem tudo no papel, você dá direitos iguais para todo mundo e todo mundo vai ser analisado. E ali o cara manda foto, manda clipe, A manda população música. pode sugerir alguém que gostaria de ver? Então, é mais ou menos isso que a gente fez no edital, né? Por exemplo, você gostaria de ver os Parlapatões se apresentar no Festival de Inverno de Bragança, em qualquer outra ação. Aí você, cidadã, aí você manda um e-mail para eles, tá aberto o edital aqui em Bragança, porque vocês não se inscrevem e tal. Os Parlapatões se inscrevem e quem sabe eles não são selecionados. É uma forma um tanto democrática, né? Bom, o Maio Cultural já começou e eu queria que você me contasse como a população recebeu. Tava cheio? Tava, lógico. A gente começou, a primeira ação foi Ação Total, lá no Poço de Monta. Recebeu milhares de pessoas no dia 1º de maio, durante todo o dia, que é um programa muito mais, uma ação muito mais da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social do que da Secretaria de Cultura, que dá muito mais um suporte, né? Mas foram milhares de pessoas ali. Nesse mesmo dia, a gente teve o show do Olho Seco, ali no Círios do Lavapés, que é o Olho Seco, essa banda clássica aí do punk brasileiro, o Galinha Preta, que é uma banda lá de Brasília, e 2 bandas de Bragança, o Ranho e o Lesão Corporal. Tinha aí umas 2.000 pessoas lá no Círios do Lavapés para assistir o show deles. É até as pessoas até ficam assim, nossa, 2.000 pessoas, porque de alguma forma o Olho Seco ele não é tão conhecido assim no público comum, no cenário comum, mas dentro do universo do rock, e principalmente do rock pesado, é uma banda muito grande, é uma banda que sem ela, muita coisa não existiria no Brasil de hoje. Depois, no dia seguinte, a gente teve na Casa de Cultura um show com o Thunderbird, que é o apresentador de TV, o Thunderbird, sabe? Ele é músico também. E ele tem uma banda que eles fazem a trilha sonora, tocam as trilhas sonoras dos filmes do Quentin Tarantino. Então, enquanto eles se apresentam, passa num telão gigante, assim, atrás, as cenas do filme, onde geralmente as músicas são executadas. Foi muito bacana, a Casa de Cultura estava bem lotada também. Então estão tendo programações muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Essa é a ideia, né? A gente dá a oportunidade para que as pessoas possam ter acesso a coisas novas, coisas que dificilmente elas teriam numa situação convencional ou num bar aqui da cidade, numa casa de shows aqui. E dá também, ao mesmo tempo, oportunidade para que os artistas que não têm as rádios comerciais na mão, não têm as televisões na mão, não têm os grandes veículos de comunicação impresso na mão, porque estão fora dessa coisa da cultura comercial, também possam participar. Eu acho que e quando você vai em qualquer reunião, essa semana mesmo eu tenho uma em Santa Bárbara do Oeste, com dirigentes de cultura, em qualquer instância, estadual, federal, internacional, o que mais se prega
é a necessidade de você dar valor a esse tipo de coisa cada vez mais, porque as secretarias de cultura no Brasil inteiro, elas sempre foram usadas como uma arma política, né? Não é à toa que a gente tem esse termo do pão e do circo, né? Quem oferece o circo é a Secretaria de Cultura, que geralmente é fazer o quê? É trazer aqueles artistas mega famosos, ultra populares, para agregar um número gigantesco de pessoas e, entre aspas, fazer uma propaganda política velada ali. O pão e circo é mais ou menos isso, né? Então, uma coisa que é muito discutida dentro do poder público e da construção de um novo modelo de cultura no Brasil é isso, as secretarias de cultura cada vez mais darem oportunidade para que esses eventos aconteçam. Um exemplo bacana, vou te contar agora rapidinho para acabar essa história de vez do quanto é importante você investir no artista desconhecido e do ponto de vista econômico agora, por exemplo. Tem um rapazinho, ele foi segurança no posto de monta. Ganhou lá X reais para trabalhar de segurança. Das 10 horas de serviço, sei lá quantas horas, um longo período lá para ficar de segurança no evento. Ele tocando num show, por exemplo, que ele tocou esse final de semana, ele ganhou mais como artista do que como segurança. Se ele faz aí 10 shows por mês, ele praticamente vive disso. Só que para isso, essa construção, ele não pode ter só Bragança trabalhando, ele precisa ter isso precisa ser aberto, isso precisa seguir para outras prefeituras, para outros estados, para outras cidades. Você acha que a sociedade em geral carece de eventos culturais? Sim, claro. Eu acho que a gente tem dados aí claros da juventude. A juventude, infelizmente, não tem o que fazer, né? A gente, não vamos nem falar de Bragança, como um todo. A gente quase não tem cinema no Brasil mais. A falta de cinema não é um problema bragantino, é um problema nacional. Sim. A gente quase não tem teatro, a gente não tem um teatro público aqui, a gente tem um teatro particular. Ainda bem, porque a maioria das cidades não tem. Nem isso elas têm. A gente tem uma Secretaria de Cultura aqui que não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro. A maioria muitas cidades brasileiras sequer tem Secretaria de Cultura. A gente tem aqui em Bragança, de alguma forma, vários bares e bons restaurantes que conseguem suprir de alguma forma o entretenimento de final de semana das pessoas. Quando a gente não tem o Maio Cultural aqui em Bragança, tem algum entretenimento gratuito? Não, gratuito é difícil. A maioria das coisas que a gente tem são particulares. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem esses heróis aí, que são alguns donos de casas de shows que a gente tem aqui em Bragança. É muito difícil fazer cultura no Brasil, porque a gente tem aí a construção de uma televisão extremamente popular e que cada vez mais tenta oferecer para as pessoas coisas muito fáceis, muito mastigadas, que dificultam cada vez mais o entendimento de uma coisa que seja um pouquinho mais complicada. Fica mais fácil, cada vez mais é mais interessante para a televisão vender os produtos não dessa aqui, de vocês, mas dos grandes canais, né? Então a gente precisa de boas rádios no Brasil, que a gente não tem. Isso é uma tristeza tremenda, a forma como as rádios foram distribuídas aí no fim da ditadura militar, no começo, na época do Sarney e tal, que foram praticamente as últimas concessões, foi dada aí para meia dúzia de políticos e parou por aí. As universidades tinham que ter rádio. Imagina se a gente tivesse aqui em Bragança, por exemplo, uma universidade dentro da USF e uma universidade dentro da FESB. Se a gente tivesse, né? Uma rádio. Se a gente tivesse em Extrema, uma outra rádio universitária. Se em Atibaia a gente tivesse uma outra rádio universidade, Atibaia, por exemplo, que tem faculdade de jornalismo, tal, Bragança que teve faculdade de artes aqui na FESB. E aí esses alunos
iam trabalhar em cima da rádio. Eles não iam ter compromisso com propaganda, eles não iam ter compromisso nenhum com o intervalo comercial, eles iam poder tocar o que eles quisessem, eles iam poder falar o que eles quisessem. E isso é uma coisa que falta muito no Brasil e que atrapalha assim, de forma gigantesca a distribuição da música. Com Só certeza. citando um gênero. Bom, então pra gente encerrar, a gente consegue achar esse cartãozinho de toda a programação espalhada pela cidade de Bragança. A programação, mais uma vez falando, é gratuita, então você aí no seu final de semana, que estiver pensando ainda no que fazer, vem prestigiar o Maio Cultural e são todos convidados, né? É isso. E também entra lá no Facebook e curte a página da Secretaria. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Bragança Paulista. É só começar a digitar lá que vai aparecer. Lá também já tem a programação toda. Além da programação, ali você tem links diários de tudo o que vai acontecer, né? Amanhã, por exemplo, você vai ter um filme, você entra lá, vai ter o trailer do filme pra você ver, vai ter um artista que vai tocar, vai ter um disco dele lá do que tá no YouTube pra streaming pra você ouvir enquanto você trabalha e tal. Então ali você Dá pra conhecer um pouquinho, né? Dali vai cumprir o papel que, infelizmente, as rádios no Brasil não cumprem, né? Luiz, queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo. E a gente vai para um rápido intervalo, mas olha, daqui a pouquinho tem mais novidades pra você.